Esperar mais uns minutos, né, Camila? Da entrada, né? Tem gente Isso. entrando. Né? Boa tarde, Suzana. Bom, tudo bem? Estou aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde. Paco. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todas e todos que estão chegando. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. A Marlene. Eu fico olhando os quadradinhos assim, fico... Lila, Maia. Muito poeta na plateia, viu, Maria do Rosário? Isso é um perigo. Poeta bom na plateia. Elias Fajardo, Delaine, Paco, Francisco, Monteiro, né? Rogério Brito também. Olha só. Ficou vendo. Boa tarde também. Boa tarde. Boa tarde, César, outro poeta, muito poeta na plateia. A Lúcia Sider também, poeta nossa. Benilson, de Campos do Jordão. Pode começar, Camila? Você acha? Pode sim, Suzana. Podemos sim. Gente, boa tarde a todos. Estamos com um sábado muito especial. Queria agradecer a presença de vocês nesse concerto de poesia do IEL, do Instituto Estação das Letras. Para quem vem pela primeira vez, ele acontece todo último sábado do mês e ele é realizado numa parceria entre o IEL e a revista Malar Margens. Enfim, todo ele é trabalhado, enfim, pelo IEL e pela revista, na pessoa do Nuno Haus, que é o editor, poeta, e a poeta Amanda Vital, editora também. Nós estamos assim em festa. Eu, particularmente, porque estou revendo uma amiga de muitos anos, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, e uma poeta que eu conheço há muitos anos, e que tivemos a alegria, né, de poder ter nessa sessão, que faz parte dessa linhagem com a língua portuguesa, ou a poesia de língua portuguesa. Nós vamos também seguir depois, mais adiante, com a língua espanhola. Então, tem muitos projetos, né, para essa linha do concerto de poesia. Maria do Rosário, queria te agradecer também a presença, a vinda, né? Sei que você tirou uns minutos da sua vida, que é muito atribulada. Eu queria fazer uma breve apresentação da Maria do Rosário. Queria começar lendo um poema dela, que diz assim: é no momento que encerra a beleza de um gesto que se prolonga a vida. Na carne afeiçoada à mão, apagam-se os sinais de antigas fogueiras. O dilúvio do amor veio lavar as cicatrizes deste mundo, e as pregas de um rochedo que desafia o gênio das marés não lembram mais do que uma colcha amarrotada. Agora pode pintar-se o retrato do vento no esquadro da janela. O tempo não se mexe. A vida, por um instante, é enorme. A Maria do Rosário, ela é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade de Lisboa. Ela é editora, escritora, escreve poesia, ficção, romance e literatura juvenil. A obra da Maria do Rosário em poesia é uma poeta de uma produção não tão grande, mas muito densa, né, de um lirismo muito forte, muito
avassalador, né? O amor é um tema que atravessa essa poesia, né? Isso, eu vou ficar Muito caladinha. visceral. E, bom, com essas palavras eu apresento a Maria do Rosário para vocês. Ela publicou, em 1966, A Casa e o Cheiro dos Livros. Depois seguiu a Casa e o Cheiro dos Livros, se seguiu O Canto do Vento nos Ciprestas, Nenhum Nome Depois. Tem poemas publicados em numerosas antologias, traduções, publicações no Brasil. O Canto do Vento nos Ciprestas, por exemplo, foi publicado também no Brasil, né? E ela publica também livros infantis, juvenis, alguns já foram adaptados para a televisão. Tem um blog super interessante, que são As Horas Extraordinárias. E tem agora A Pedreira e Outros Poemas, que é a sua poesia reunida, que o Nuno acabou, inclusive, de mostrar. Depois o Nuno mostra aí, está ali, tá? E, enfim, vou passar para você, Nuno, tá bom? Obrigada, então, Maria do Rosário. Obrigada, eu. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Bem-vindas e bem-vindos. Maria do Rosário, uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, né, nessa tarde, sem dúvida vai ser muito gostosa. Eu queria fazer uma primeira pergunta, que assim, vai misturando duas questões muito objetivas, assim. Primeiro, você lançou o seu primeiro livro ali por volta dos 36 anos de idade, né? Já não é. Acho que existem dois tipos de poetas: aqueles que lançam logo, que querem lançar muito precocemente, e aquelas pessoas que vão maturando a escrita e isso revela uma relação específica com o ato da escrita, né? Com o pensamento sobre a escrita. Então, eu queria que você falasse sobre essa sua relação com a poesia, como ela se deu, como ela foi construída, as influências, enfim, o que levou até esse momento do lançamento. E após isso, você falasse 3 poemas para a gente. Ok. Ora, muito boa tarde. Aqui em Lisboa já estamos no finzinho da tarde, já são 7 e tal, porque a diferença horária é bastante grande. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito para estar no concerto de poesia, pois não é muito comum os poetas portugueses poderem dizer poesia para os ouvintes no Brasil, e o contrário também é verdade. Também não ouvimos muitos poetas contemporâneos do Brasil lendo para nós em Portugal, exceto quando há festivais literários. Portanto, é uma grande alegria poder estar neste concerto e poder estar revendo Susana Vargas, que conheci há muitos, muitos anos numa Bienal no Rio de Janeiro, creio, e a partir daí nos vimos mais vezes aqui em Portugal, e que é uma pessoa que estimo muito. Queria também agradecer aos organizadores deste concerto, à Amanda e à revista Malas Artes, e queria agradecer sobretudo o facto de Nuno Rau estar aqui para moderar esta sessão e ajudar a que ela corra o melhor possível. Estou tentando falar devagar porque sei que o sotaque português nem sempre é muito fácil de entender, porque nós comemos muito as palavras, as vogais, e às vezes fica difícil entender-nos, de maneira que vou tentar ler e falar devagar. Para responder a essa primeira pergunta, eu diria que sou de uma família um pouco disfuncional, grande, um pouco histriónica, se quiser, que falava muito para se ouvir a si mesma e dava pouca atenção ao que os outros estavam dizendo. E quando eu olho assim para trás, eu sei que comecei a escrever com 6, 7 anos, embora só tenha começado a publicar em 96, já tinha 36. E eu penso que quando quero explicar a mim mesma como é que eu comecei a escrever poesia, há 3 razões. A primeira é: sou de uma família
que lia muito e meu pai também escrevia poesia. Andei numa escola primária cujo patrono era um poeta, João de Deus, e por isso logo desde muito pequenos nós estávamos habituados a ler e a recitar poesia. Havia até festas no final do ano, havia festas em que recitávamos poemas. E a terceira razão é porque eu penso que, sendo a mais nova dessa família grande e histriónica, eu nunca conseguia ter tempo de antena, nunca conseguia falar, porque tinha os outros todos acima de mim. Então penso que comecei a escrever para me darem atenção. Era para chamar a atenção, para poder comunicar de uma outra maneira, já que não conseguia furar o discurso dos outros todos que eram mais velhos do que eu. E talvez porque comecei a escrever tão cedo, logo que aprendi a escrever, porque eu, como disse dessa primeira vez que fui ao Brasil, quando me pediram para fazer o meu retrato, eu disse que escrevia porque não sabia fazer mais nada. E, na verdade, eu tenho muita sorte de hoje ser editora, porque eu acho que as duas únicas coisas em que eu sou minimamente competente é ler e escrever. Costumo dizer que sou um 0 a matemática, uma nódoa na culinária, que só consegui tirar a carta de condução, já tinha mais de 40 anos, depois de uma data de vezes em que chumbei, e mesmo nas coisas do amor fui bastante trôpega, porque só consegui que alguém quisesse casar comigo, já eu tinha 44 anos. Portanto, as únicas coisas em que eu mostrei ao longo da vida ter, de facto, algum talento, foram ler, que é o que eu faço na editora praticamente o tempo todo, e escrever, que é o que eu faço no resto do tempo. E então, eu penso que por ter começado tão cedo, não conseguia ter o distanciamento suficiente para entender se a minha poesia era partilhável, era publicável, merecia ser lida pelo público. E, portanto, demorei esses anos todos porque precisei de ser como o Santo Agostinho, convertida e convencida. E então penso que foi um diretor do então Instituto do Livro, aqui em Portugal, que leu os meus poemas, porque era meu amigo, e disse que eu tinha absolutamente que publicar o primeiro livro, e foi um outro poeta, António Osório, que teve alguma influência até na publicação desse meu livro no Brasil pelas escrituras, porque era amigo do poeta Carlos Nejar, que era diretor dessa coleção, e que também me disse que eu tinha mesmo que pensar na grande aventura de um primeiro livro. Mesmo assim, eu tardei bastante a publicar o livro, porque, sendo eu editora, custava-me muito pedir a um colega para me publicar o livro. Achava sempre que ele podia publicar por ser meu colega e não por o livro ser bom. E, portanto, resolvi esperar um concurso literário, um prémio, e mandei o livro ao prémio, e então sim, recebi o primeiro prémio, e a edição do livro, a publicação estava incluída. Portanto, é a partir daí, já eu tenho 36 anos, que de facto se faz a minha carreira literária, digamos assim, embora eu já escrevesse há mais de 30 quando publico o primeiro livro, mas obviamente que toda essa poesia na infância não conta, como eu costumo dizer, eram quadras em que limão e cão rimavam, era tudo muito simples. Depois a minha poesia mais adolescente era uma poesia mais ligada aos formatos clássicos, digamos assim, àquilo que eu estava a aprender na escola, ao soneto, ao Camões, a todos esses poetas portugueses que nós estudávamos, e era uma poesia muito, como nós dizemos aqui em Portugal, de lamber ferida,
muito queixosa, muito sempre triste com o amor, mas ao mesmo tempo também uma poesia mais social, mais preocupada com o outro que vive mal, que é pobre, que tem fome, etc. Porque eu penso que é nessas idades que nós começamos a ganhar consciência das dificuldades da vida das outras pessoas e das nossas, logicamente, sentimentais ou sociais. E, por outro lado, essa poesia da adolescência, que eu quase não guardo, quase já não tenho nada guardado, serviu-me muito para uma ou outra atividade que eu tenho e que a Susana penso que não referiu, que é: eu sou letrista de fado. Eu escrevo letra para fado e para canção, e essa experiência da adolescência, da rima, da métrica, tudo isso ajudou-me muito quando comecei a ser convidada por artista para escrever para canção, escrever para fado, porque justamente era preciso seguir uma métrica, seguir uma rima, fazer o fado em estrofes que contassem uma história, e, portanto, essa poesia da juventude também me ajudou muito, mais recentemente, nessa atividade. Eu vou então ler os meus primeiros 3 poemas aqui desta sessão, que por acaso vão ser 3 poemas do último livro, que não existe independente, só existe na Poesia Reunida. A Susana falou dos 3 primeiros livros. O último chama-se A Ideia do Fim, e chama-se um pouco A Ideia do Fim porque, como a Susana disse, a minha poesia é bissexta, só aparece de vez em quando, eu não sou muito produtiva, e normalmente ela corresponde a momentos em que eu estou mais triste, com problemas maiores, e por isso ela corresponde a uma terapia, se calhar. E esta ideia do fim teve que ver com uma altura em que a pessoa que eu amava saiu de viagem para uma viagem muito grande de carro, de automóvel, e eu fiquei com medo. Pensei, o que é que seria agora se houvesse um acidente e eu perdesse esta pessoa na minha vida? E, portanto, essa ideia do fim levou-me, no fundo, a escrever todo um livro, e eu vou ler 3 poemas aqui da ideia do fim. O primeiro chama-se Arte Poética. E esta arte poética tem também que ver com a minha função como, por um lado, escritora, mas também como leitora profissional, como editora. Arte poética. Num romance, uma chávena é apenas uma chávena, que pode derramar café sobre um poema se o poeta, bem entendido, for a personagem. Num poema, mesmo manchado de café, a chávena é certamente a concha de uma mão, por onde eu bebo o mundo em maravilha, se tu, bem entendido, fores o poeta. No nosso romance, não sou sempre eu quem leva as chávenas para a mesa, a que nos sentamos à noite, de mãos dadas, a dizer que a lata do café chegou ao fim, mas a pensar que a vida é que já vai bastante adiantada para os livros todos que ainda pensamos ler. No meu poema, não precisamos de café para nos mantermos acordados. A minha boca está sempre na concha da tua mão. Todos os dias há páginas nos teus olhos. Escreve-se a vida sem nunca envelhecermos. Agora vou ler. Ainda bem. Ainda bem que não morri de todas as vezes que quis morrer, que não saltei da ponte, nem enchi os pulsos de sangue, nem me deitei à linha lá longe. Ainda bem
que não atei a corda à viga do teto, nem comprei na farmácia com receita fingida uma dose de sono eterno. Ainda bem que tive medo das facas, das alturas, mas sobretudo de não morrer completamente e ficar para aí, ainda mais perdida do que antes, a olhar sem ver. Ainda bem que o teto foi sempre demasiado alto e eu ridiculamente pequena para a morte. Se tivesse morrido de uma dessas vezes, não ouviria agora a tua voz a chamar-me, enquanto escrevo este poema, que pode não parecer, mas é um poema de amor. E deste livro, vou ler o terceiro. Vamos ser velhos ao sol, nos degraus da casa. Abrir a porta empenada de tantos invernos e ver o frio sussurrar no carvão das ruas. Espreitar a horta que o vizinho anda a tricotar e o vento lhe desmancha de pirraça. Deixar a chaleira negra em redor do fogão para um chá que nunca sabemos quando será, porque a vida dos velhos é curta, mas imensa. Dizer as mesmas coisas muitas vezes, por sermos velhos e por serem verdade. Eu não quero ser velha sozinha, mesmo ao sol, nem quero que sejas velho com mais ninguém. Vamos ser velhos juntos nos degraus da casa. Se a chaleira apitar, sossega, vou lá eu. Não atravesses a rua por uma sombra amiga. Trago-te o chá e um chapéu quando voltar. Rosário, eu queria... Você tocou num ponto que eu gostaria de tocar. Você adiantou aqui uma pauta que é essa sua relação com o fado, né? Uhum. Existem vários poetas que têm esse duplo trânsito entre duas linguagens que parecem semelhantes, mas são bem diferentes. Sim. Né? Guardam semelhanças, mas guardam diferenças muito, né, fundamentais. Eu queria saber de você, assim, queria perguntar em que, a despeito das diferenças, né, você até já adiantou, de algum modo, que a questão de sonoridade, de ritmo, etc. Mas eu pergunto mais agora no campo de eventualmente, temática, assim, do insight, em que existe algum vaso comunicante entre a canção, no caso o fado, e a poesia. E também o que distancia totalmente para você? Sim, é isso. Existem vasos comunicantes e vasos completamente distintivos. Começa porque eu acho que quando escrevo poesia é porque a poesia quer, e quando escrevo fado é porque eu quero. Ou seja, eu acho que escrever letras para mim é um trabalho, e escrever poesia não. Por exemplo, quando eu escrevo um poema, ele começa na minha cabeça com um verso que eu não sei de onde veio. É assim uma coisa que há poetas que dizem que é o verso que nos é dado e os outros são feitos por nós, mas aquele primeiro vem de algum sítio que nós não sabemos qual é. Quer a gente vá no ônibus, de repente aparece aquele verso, é uma coisa meio transcendental que não sabemos explicar e que, repare, pode ser um verso que no fim do poema nem está no princípio, nem está lá. Foi aquilo que deu origem, mas pode até já lá não estar quando o poema acaba. E por isso eu digo que a poesia se escreve quando quer, porque se não vier esse verso, posso, claro, sentar-me aqui e dizer eu preciso de escrever um poema que me encomendaram para uma exposição e escrevê-lo, mas não é a mesma coisa, ou seja, não é aquela coisa mais artística, mais criativa.
E depois, a poesia, depois de vir esse verso e de nós pegarmos nele como o ponto de partida e fazermos o poema, claro que tem trabalho também, que tem oficina, que tem que burilar aquilo que escreveu, mas começa com esse lado muito involuntário. Ao passo que a letra, eu normalmente trabalho com intérpretes que eu conheço, porque eu entendo que quando você lê um texto num livro, pode ler várias vezes o mesmo texto, às horas que quiser, com as idades diferentes, e ler sempre coisas diferentes naquele texto, o que acontece é que se você escreve para um cantor, seja fadista ou não, a letra tem de ser entendida exatamente no tempo em que está a ser cantada, porque senão falhou. Ou seja, ela tem que soar uma verdade na boca daquele intérprete e enquanto ele está a cantar, quem o ouve está a entender. Ou seja, há logo uma limitação de grandes complicações, não é? Não vamos complicar a letra, vamos fazê-la simples, bonita, sim, mas não vamos pôr palavras muito complicadas. Eu, por exemplo, com uma fadista com quem trabalho, que é uma grande leitora, já sinto mais à vontade para inserir, às vezes, um léxico um bocadinho mais rico. Mas também já houve uma fadista que já estava no estúdio a gravar e telefonou-me a dizer: não consegui entender muito bem este verso, por isso vamos simplificar. Ou seja, aquilo que eu faço normalmente com uma letra é tentar contar uma história que começa e fecha e, portanto, tem que ser uma coisa em que as pessoas acreditem enquanto estão a ouvir. Ou seja, tem que ser uma coisa mais pensada para funcionar naquele tempo do que um poema, que pode ter uma metáfora muito mais profunda, que dê para o leitor pensar, porque ele tem tempo. Ele, enquanto tem o livro à frente, pode levar muito tempo com o mesmo texto, pode lê-lo mais do que uma vez, pode lê-lo em alturas diferentes. E, portanto, eu penso que há essa diferença logo enorme, que é uma coisa pensada para ser entendida durante 3 minutos e uma coisa que pode ser entendida ao longo do tempo. Por outro lado, eu não costumo escrever letra para pessoa que eu não conheço, porque eu acho que a letra tem que ser apropriada ao intérprete, ou seja, nós não podemos pôr num intérprete de 70 anos uma letra que fazemos para uma menina de 17 ou 18, não é? Temos que ter atenção o sexo da pessoa, a vida que essa pessoa já teve, a idade, o repertório, porque há pessoas a quem fica bem um certo tipo de canção e outras que não fica nada bem. Há pessoas que não cantam, por exemplo, no fado, coisas muito negativas, muito negras, enquanto há outros fadistas que sim, esses são do fado dito menor, que é o fado mais triste. Portanto, temos que ter atenção muitos fatores em relação às letras, quem é que vai cantar, se é mulher, se é homem, qual é o repertório habitual daquela pessoa, que idade tem, se aquela história lhe fica bem, etc. Isso com a poesia, nós não sabemos quem é o leitor. Portanto, nós escrevemos sem leitor nenhum à vista, não é? Nós não queremos saber, sabemos que um dia vamos ser lidos, se publicarmos, mas não fazemos a menor ideia quem é que está do outro lado da página. E há um poeta mexicano, o José Emílio Pacheco, que diz uma coisa muito bonita sobre a poesia, que é um diálogo entre duas pessoas, dois desconhecidos quase sempre. Diz isto num poema muito bonito que se chama Uma Defesa do Anonimato, quando diz que não interessa nada quem é o poeta e o que é que ele fez e o que é que viveu, porque o que interessa é o poema. E eu também concordo com ele aí, que é o leitor do poema escreve metade do poema. A canção não, ela está toda na voz do intérprete, portanto há essas alterações. Por outro lado, a escrita para cantar não quer dizer que não possa ser poética, que não possa ter alguns versos que sejam realmente bons, mas eu, por exemplo, não a pus na minha poesia reunida porque considero que é outra coisa, não a considero exatamente uma poesia. Acho que ela
embora em alguns casos sobreviva sem a música, ela foi feita para a música, e tão depressa eu já fiz para músicas que me deram antes, como já fiz sem música, e depois foi o próprio intérprete que escolheu dentre a panóplia de melodias do fado tradicional, que escolheu um que ficava bem com aquela letra. Por outro lado, se é uma coisa do fado, como disse o Nuno, a temática, as temáticas do fado são sempre um pouco típicas, não é? O ciúme, o abandono, a traição. Normalmente o fado menor, sobretudo, tem essas temáticas. Portanto, eu tento ir, já que existem as melodias do fado tradicional que são escolhidas por todos os fadistas de todas as gerações, e podem-se pôr letras novas nessas melodias que as pessoas não pensam, mas isto era a música de... Não, porque o intérprete consegue dar a volta de tal maneira que faz tudo parecer um objeto artístico novo, e então o que fazemos é que a melodia do fado tradicional coincida, digamos, em termos da tristeza ou do abandono, com aquela letra que nós escrevemos. Se, por outro lado, quisermos escrever uma letra mais alegre, por exemplo, para uma fadista mais nova, mais desempoeirada, mais alegre, então há, de facto, também as melodias do fado corrido, que são mais alegres e que se podem adaptar a essas letras. Mas as temáticas são as do fado em geral, que é ou duas mulheres ao despique, ou uma cena de ciúmes, ou uma mulher que se queixa do seu parceiro que a abandonou. Mas hoje, claro que vivemos num tempo em que isso também já é muito atualizado. Nós temos, por exemplo, em Portugal, um grupo de dois, um intérprete e um guitarrista chamado Fado Bicha, e as letras são sobre a homossexualidade. Portanto, já temos essa modernidade, digamos assim, adaptada a uma canção que era muito tradicional e muito sempre a mesma coisa. Portanto, já as letras podem ser também, já sobretudo, já podemos inventar sobretudo. Portanto, aquilo que eu faço mais é tentar adaptar as palavras ao intérprete, àquele intérprete e àquela música, e já não me preocupo tanto com se a linguagem é antiga ou se devo usar palavras antigas, porque hoje, de facto, devemos também modernizar o repertório de fado que temos. E isso está a ser feito por muitos intérpretes, mais do que poetas, mas por intérpretes. Eu vou pedir para você falar mais 3 poemas, mas antes a Adelaine aqui fez uma pergunta que é muito conectada com essa sua resposta. Ela pergunta: essa característica de se fazer a letra do fado de acordo com o intérprete é comum a outros letristas ou é um método e um critério seus? Eu penso que, normalmente, o intérprete vai atrás de um letrista de quem gosta pedir. Normalmente diz, eu vou ter um álbum novo, então eu queria que você me fizesse 2 letras. Portanto, acredito que os outros letristas com quem ele vai ter também estão a pensar naquela pessoa específica. Ao mesmo tempo, há 2 ou 3 grandes letristas portugueses que estão sempre a fazer letras, não só para fado, mas para todo o tipo de canção. Por exemplo, há um letrista que é o Tiago Torres da Silva, que trabalha muito com intérprete brasileiro também, e que faz até, digamos, a ópera toda, o libreto todo de uma ópera, pode fazer de uma ópera pop, digamos assim. Portanto, há alguns que, de facto, estão a trabalhar profissionalmente em letras, como quem faz crónicas ou como quem faz outro tipo de texto, crónicas para um jornal, e que fazem letras todos os dias, a toda a hora, e depois, se calhar, distribuem-nas por vários intérpretes. Mas, na generalidade, eu penso que é o próprio fadista que pede a alguém, porque quer gravar um disco novo, que lhe faça uma letra. E aí eu penso que a maioria dos letristas já está a pensar naquela pessoa específica quando está a escrever. Ok. Você poderia falar, então, 3 poemas para a gente? Mais 3 poemas. Então vou ler. Agora vou ler do livro
do livro que se chama O Canto do Vento nos Ciprestes, que é o livro que a Susana tem ali, que foi publicado no Brasil pela Escritura já há muito, muito tempo já. E vou ler deste livro, vou ler aqui. Nesse verão, o vento despenteou os campos e os barcos andaram aos gritos sobre as ondas. A beleza excessiva das crianças arrombou os espelhos e as raparigas, surpreendendo a intimidade dos pais, enlouqueceram nos corredores e foram perder-se também elas na volúpia dos dias. Nas árvores centenárias, rebentaram frutos que inflamavam a concha das mãos e escorregavam para a boca com a pressa dos nomes proibidos. O sol queimou as páginas do livro interrompido na violência de um poema e revirou os cantos do único retrato que resistirá à moldura do tempo. De noite, os rapazes deitaram-se às baías, atrás das estrelas, e os amantes, incomodados com a exiguidade dos quartos, foram fazer amor nos balneários frios da praia e acordaram nas vozes um do outro. Já não sei o que disse e o que disseste. O verão desarruma os sentimentos. A pessoa que te fez a pergunta, Adelaine Brasil, é uma poeta e é letrista também, viu, Maria do Rosário? Muito bom. Ora. Um não é também, tem vários poetas letristas Claro. aqui. Vem ver-me antes que eu morra de amor. O sangue arrefece dentro do meu corpo e as rosas desbotam nas minhas mãos. Da minha cama, ouço a tempestade nos continentes e já quis partir, deixar que o vento levasse a minha mala por aí. Fiz planos de correr mundo para te esquecer, mas nunca abri a porta. Vem ver-me enquanto não morro, mas vem de noite. A luz sublinha a agonia de um rosto e quero que me recordes como eu podia ter sido. Da minha cama, vejo o sol tatuar as costas do meu país. E já sonhei que o perseguia, que desenhava o teu nome no veludo da areia e sentia a vida pulsar nessa palavra como um músculo tenso escondido sob a pele. Mas depois acordava e não ia. Vem ver-me antes que morra, mas vem depressa. Os livros resvalam-me do colo e o bolor avança sobre a roupa. Da minha cama, sinto o perfume das folhas tombadas nos caminhos. O outono chegou e o quarto ficou tão frio de repente. E tu, sem vires. Agora, quero deitar-me no tapete de musgo do jardim e ouvir bater o coração da terra no meu peito. Os vermes alimentam-se dos sonhos de quem morre. E tu não vais. Agora vou ler um poema que é assim um pouco triste, mas que nós em Portugal, não sei se conhecem o José Luís Peixoto, no Brasil, o escritor português. O José Luís Peixoto, que também escreve poesia. Quando lhe pedem para ler um poema, ele diz sempre um poema que ele chama o poema bomba. É aquele que ele sabe que vai causar efeito nos ouvintes e então chama-lhe o poema bomba, que na bibliografia dele é um poema que diz que estavam 5 à mesa e as pessoas vão morrendo, mas vão permanecendo sempre as 5 à mesa porque não se esquecem umas das outras. No fundo, é isto o poema.
e eu vou ler aquele que eu considero que é o meu poema bomba. Pudesse eu morrer hoje como tu me morreste nessa noite, e deitar-me na terra, e ter uma cama de pedra branca e um cobertor de estrelas, e não ouvir senão o rumor das ervas que despontam de noite, e os passos diminutos dos insetos, e o canto do vento nos ciprestes, e não ter medo das sombras, nem das aves negras nos meus braços de mármore, nem de te ter perdido. Não ter medo de nada. Pudesse eu fechar os olhos neste instante e esquecer-me de tudo, das tuas mãos tão frias quando estendi as minhas nessa noite, de não teres dito a única palavra que me faria salvar-te, mesmo deixando que eu perguntasse tudo, de teres insultado a vida e chamado pela morte, para me mostrares que o teu corpo já tinha desistido, que ias matar-te em mim, e que era tarde para eu pensar em devolver-te os dias que roubara. Pudesse eu cair num sono gelado como o teu e deixar de sentir a dor incomparável de te ver acordado em tudo o que escrevi. Porque foi pelo poema que me amaste. O poema foi sempre o que valeu a pena, ou mais eram os gestos que não cabiam nas mãos, os morangos a que o verão abrigou. E pudesse eu deixar de escrever nesta manhã, o dia treme na linha dos telhados, a vida hesita tanto, e pudesse eu morrer, mas ouço-te a respirar no meu poema. Muito bonito mesmo. Poema bomba. Obrigada. A gente tem aqui hoje presente uma jovem poeta, também presente, né, entre todos os presentes aqui, que ela ficou contando os dias, já há mais de 40 dias, quando soube que você viria, né, porque ela é sua fã de carteirinha. Obrigada. A Jéssica Ziegler está aqui, os batimentos cardíacos dela devem estar acelerando, né, ao ouvir você falar os poemas e assim contar essas suas histórias. Né, Jéssica? Pode falar aqui um pouco, apresente-se aí. Nossa, nem sei se eu consigo falar, que eu estou emocionada, mas... Maria, eu adoro... Olha, eu tenho seu livro. Foi muito difícil eu conseguir comprar no Brasil, mas desde que eu ouvi a sua poesia, aquela Mãe, eu quero ir-me embora, aí eu me apaixonei, comprei o livro e tenho aqui marcado vários que eu adoro. E eu gostaria de te ouvir, se não fosse pedir muito, para você ler o poema da página 97. Tá bem. É um dos meus preferidos. A 97? Página 97. Tá bom. Por favor, obrigada. Esta manhã encontrei o teu nome nos meus sonhos e o teu perfume a transpirar na minha pele. E o corpo doeu-me, onde antes os teus dedos foram aves de verão e a tua boca deixou um rasto de canções. No abrigo da noite, soubeste ser o vento na minha camisola e eu despia para ti, a dar-te um coração que era o resto da vida, como um peixe respira na rede mais exausta. Nem mesmo à despedida foram os gestos contundentes. Tudo o que vem de ti é um poema. Contudo, ao acordar, a solidão sulcara um vale nos cobertores e o meu corpo era de novo um trilho abandonado na paisagem. Sentei-me na cama e repeti devagar o teu nome, o nome dos meus sonhos. Mas as sílabas caíam no fim das palavras. A dor esgota as forças. São frios os batentes nas portas da manhã. Obrigada. Jéssica sabe que esse poema, Mãe, eu quero ir-me embora,
eu comecei a escrevê-lo no Brasil, numa viagem que eu estava no Brasil e fui com a minha mãe, e houve um dia que eu estava muito, muito triste e começou esse primeiro verso: mãe, eu quero ir-me embora, foi escrito no Brasil o primeiro verso, foi esse que me chamou, esse verso que me chamou, foi escrito aí, o que tem uma certa graça, você ter falado nele. Obrigada. Obrigada. E aí a Jéssica pensou, mandou para a gente aqui uma pergunta, que era uma pergunta que já estava assim, no roteiro, no meu roteiro aqui, mas enfim, é uma pergunta então da Jéssica e minha também, que é: quais são as suas referências literárias? E como é que você construiu o quadro da sua poesia, né? Quais são as suas influências? Bem, é muito curioso você perguntar isso, porque quando eu publiquei meu primeiro livro, os críticos atribuíram-me referências que não eram de todo minhas referências. Então, até conseguiram atribuir referências de um livro que eu nem tinha lido. Portanto, teve uma certa graça. Eu diria que eu sempre li muita poesia, e até poesia brasileira, porque na geração do meu pai lia-se muito literatura brasileira em Portugal, ao contrário do que se passou depois. O meu pai lia imenso o Manuel Bandeira, o João Cabral, o Carlos Drummond de Andrade. Esses poetas eram muito lidos em Portugal, e até me lembro do meu pai, que era um homem que não sabia cantar, mas dizia muito bem poesia e gostava muito que nós ficássemos quietos a ouvi-lo. Portanto, eu desde muito pequena que ouço poesia de muitos autores, mesmo antes de ter começado a ler poesia. Portanto, na minha infância, eu e o meu irmão a seguir a mim, que tem só mais 16 meses do que eu, ficávamos muitas vezes escutando o meu pai dizer poesia para nós. Portanto, havia essa música que já estava cá dentro. Como há pais que cantam, por exemplo, para adormecer os filhos, eu acredito que os meus pais não cantassem, porque eles cantavam bastante mal, mas eles sabiam muitas coisas de cor e, portanto, se calhar diziam lenga-lengas, diziam poeminhas, esse tipo de coisa. Portanto, eu creio que essa musicalidade, ela já estava cá dentro, e era de uma poesia ritmada, não era de uma poesia hermética ou muito fechada. Portanto, eu diria que os meus primeiros referentes são musicais, são poetas que têm rima, poetas que são, digamos, mais com uma harmonia interna, com uma musicalidade maior. Até porque nessa escola onde eu fiz a minha educação primária, os livros estavam cheios de poemas do patrono, que era João de Deus, e que era um poeta não necessariamente muito bom, mas era um daqueles autores médios que faz você gostar de ler na infância. E, portanto, também estava essa poesia mais rimada e estava mais dentro das minhas referências. E a primeira referência que eu acho que as pessoas encontram claramente nos meus poemas é de Flor Bela Espanca, porque é também uma poesia de amor e morte, uma poesia triste, uma poesia muito desesperada, mas ao mesmo tempo que dá uma grande importância a esse amor que foi vivido, ou seja, que não tem amargos de boca, que fica feliz da tristeza, porque foi bom ter aquilo, porque aquilo foi tão bom que era melhor ter uma coisa boa que desapareceu do que não a ter tido. E isto é o que eu sinto um pouco em relação à minha poesia, que ela é triste, mas ao mesmo tempo ela é celebrativa, ela celebra esse amor que desapareceu como uma coisa que foi tão importante na vida. E, portanto, eu diria que, nesse aspecto, a minha poesia pode ser aparentada com a de Flor Bela. Mas eu acho, na verdade, que, talvez por causa dos meus estudos, que são mais de literatura inglesa do que de outra coisa, eu sinto muito, muito próxima dos poetas anglo-saxónicos. Aliás,
tenho pena que as traduções, muitas vezes em Portugal, desses poetas não respeitem a métrica e a musicalidade, porque são línguas, uma românica e outra não, e é impossível, às vezes, o respeito pela musicalidade. Mas poetas como William Butler Yeats, que ganhou o Nobel, ou como Emily Dickinson, ou como Philip Larkin, estão claramente mais nas minhas referências imediatas, porque foram, se calhar, aqueles que eu estudei mais, tive que ler mais, li uma obra maior na faculdade, comecei a ler muito cedo, e os românticos também, digamos assim, o Keats, o Byron, todos esses poetas que não têm, no fundo, entre aspas, vergonha de falar do amor, porque eu penso que a geração que me antecede em Portugal, e que eu penso que também existiu no Brasil, Haroldo de Campos, etc., é uma geração muito mais da forma, do formato, do experimentalismo, do hermetismo, muito mais do que da ternura, ou do amor, ou da claridade. E eu penso que cortei muito com a geração que vem antes de mim, que é da poesia 61 em Portugal, o Gastão Cruz, a Maria Teresa Horta, a Fiamma. Essa poesia não tem nada a ver com a minha família, digamos assim, mas na minha geração há poetas que recuperam esses poetas da geração anterior, e há, por outro lado, poetas como o Fernando Pinto Amaral ou eu, que vamos buscar então poetas mais antigos, mais românticos, mais clássicos também nas temáticas ou na forma de apresentar o amor. Eu lembro-me que quando comecei a publicar, alguém disse que a minha poesia era uma poesia de regresso à ternura, ou seja, tinha havido um hiato em que a poesia portuguesa não tinha tratado, digamos, esses temas mais confessionais ou mais clássicos do amor, da morte. Tinha sido uma coisa mais experimental, mais sobre a própria linguagem, mais meta-poesia, mais sobre o poema. Era um poema, sobre o fazer do poema, que ainda se vê muito, por exemplo, nos primeiros livros do Nuno Júdice, por exemplo, mas que eu não segui, porque se calhar segui mais, por um lado, poetas mais antigos, mais românticos, do século XIX, por outro lado, esses poetas de anos 30, 20, 30, 40, alguns americanos, como o Robert Frost, por exemplo, que são poetas que mais do amor, mais do cotidiano, mais da casa também, do interior, menos da natureza e mais do que fica nas casas, daquilo que foi o nosso amor perdido, as marcas que isso deixa nas nossas coisas. E por isso a minha poesia também é muito uma poesia sobre os próprios livros, porque a minha vida são os livros, não é? Eu trabalho com livros. E, por outro lado, porque a minha proximidade com o amigo ou com o amante se fez sempre por essa literatura, por essa afinidade com os livros. As pessoas com quem eu ainda hoje me dou, que são minhas amigas desde os 18 anos, são pessoas que leem muito, embora muitas não tenham nada de profissões ligadas às letras, são arquitetos ou são médicos, mas são pessoas ligadas muito à leitura. E, portanto, talvez por isso as minhas referências tenham sido mais poetas estrangeiros, mas mais ligados a um certo romantismo, porque parece que as gerações anteriores à minha, na poesia portuguesa, não eram tão amantes de falar desses temas mais óbvios, se calhar, que são o amor, a morte, o sentimento, e eram mais experimentais, digamos assim. Nesse sentido, eu vou emendar uma pergunta da Mariana, que tem muita sinergia com essa sua fala, e pedir para, na sequência, você falar 3 poemas. Ela diz, textualmente, queria saber se a Maria pensa que os poemas de amor estão morrendo. Em tempos de consciência política mais intensa do que nunca, no Brasil, em Portugal, no mundo inteiro, o amor ainda pode ter um lugar central?
Qualquer tema, aliás, que não sejam as urgências, como fome, identidade e sobrevivência, no caso, podem ter um lugar central, né? Essa é a questão de Mariana. E aí pedi que você falasse 3 poemas seus na sequência. Então, eu vou responder dizendo que, infelizmente, vemos muito mais hoje ódio do que amor. Basta abrir as redes sociais para ver como as pessoas se agridem gratuitamente e não conhecem sequer com quem estão a falar, porque eu penso que a partir do momento em que cada um democraticamente tem um lugar para falar, isso é perigoso. Ou seja, a democracia, que é o melhor que se inventou, tem, apesar de tudo, custos muito altos aí, porque quando desaparece o crivo, antes as pessoas falavam as que sabiam dos assuntos, não é? Não ouvíamos pessoas, por exemplo, sobre este vírus, não sei se isso acontece no Brasil, mas toda a gente tem opinião, não é? Toda a gente tem opiniões e não deixam isso para os virologistas. Toda a gente diz publicamente, é assim, toda a gente pode falar, não é? E por um lado isso é bom, porque é o fim da censura, toda a gente pode falar, é maravilhoso. Agora o problema é que que não existindo crivo, não existindo nenhuma barreira, se diz muita coisa que não se devia dizer. E as pessoas se zangam muito e se vê muito mais depressa nesses murais e nessas páginas de redes sociais, o ódio, a zanga, a agressão é muito mais visível do que o amor, não é? Portanto, eu não sei se vai continuar a haver amor. Agora, o que eu sei é que para qualquer ser humano normal, o amor é o que faz sentido, ou seja, nós não queremos sair desta vida sem ter amado e sem termos sido amados, não é? Eu acho que esse é o nosso propósito aqui na Terra. Se uma pessoa morrer sem ter experimentado o amor, é a vida mais triste que pode existir. Portanto, eu acredito que vai existir sempre um poema de amor por parte de quem ama e está apaixonado. E, portanto, penso que nunca vão desaparecer os poemas de amor. O que penso é que a leitura da poesia é cada vez mais minoritária, ou seja, cada vez há menos leitores para os géneros ditos mais difíceis, não é? A poesia não é para toda a gente. A poesia requer uma preparação, requer leituras, requer formação, requer, não se entra de repente num livro de um poeta se não se tiver lido nada antes, não é? E, portanto, eu acho é que cada vez há menos leitores para poemas de amor e para poemas de tudo, mas espero que continue a haver poemas de amor por toda a eternidade, enquanto o planeta durar, que também não sabemos quanto vai durar, mas enquanto houver seres humanos haverá certamente amor e portanto, penso que isso não vai desaparecer. Então vou ler 3 poemas de amor. Opa, que bom. Na tua boca cantou subitamente uma voz, e ao dizeres o meu nome na rede de um abraço, o rio que outrora bordava o campo emudeceu com as suas pedras lisas. Então foi possível ouvir o vento soprar nas asas das borboletas e os lagartos recolherem-se nos veios dos muros e o sol ferir-se nos espinhos das roseiras. Sobre a colina quente passou uma nuvem e uma ave poisou perplexa no fio do horizonte. Por um instante, o dia mostrou as suas pálpebras tristes e na brancura cega desse entardecer, a tua mão escorregou pela inclinação do sol e veio contar as sombras no meu decote. São assim as mais pequenas histórias do mundo. Ora. Quando eu morrer, não digas a ninguém que foi por ti. Cobre o meu corpo frio com um desses lençóis que alagámos de beijos, quando eram outras horas nos relógios do mundo
e não havia ainda quem soubesse de nós. E leva-o depois para junto do mar, onde possa ser apenas mais um poema, como esses que eu escrevia assim que a madrugada se encostava aos vidros e eu tinha medo de me deitar só com a tua sombra. Deixa que nos meus braços pousem então as aves que, como eu, trazem entre as penas a saudade de um verão carregado de paixões. E planta à minha volta uma fiada de rosas brancas que chamem pelas abelhas e um cordão de árvores que perfumem a noite. Porque a morte deve ser clara como o sal na bainha das ondas, e a cegueira sempre me assustou e eu já ceguei de amor. Mas não contes a ninguém que foi por ti. Quando eu morrer, deixa-me ver o mar do alto de um rochedo e não chores, nem toques com os teus lábios a minha boca fria. E promete-me que rasgas os meus versos em pedaços tão pequenos como pequenos foram sempre os meus ódios, e que depois os lanças na solidão de um arquipélago e partes sem olhar para trás nenhuma vez. Se alguém os vir de longe brilhando na poeira, cuidará que são flores que o vento despiu, estrelas que se escaparam das trevas, pingos de luz, lágrimas de sol, ou penas de um anjo que perdeu as asas por amor. Não tenhas medo do amor. Pôs a tua mão devagar sobre o peito da terra e sente respirar no seu seio os nomes das coisas que ali estão a crescer. O linho e a genciana, as ervilhas de cheiro e as campainhas azuis, a menta perfumada para as infusões do verão e a teia de raízes de um pequeno loureiro que se organiza como uma rede de veias na confusão de um corpo. A vida nunca foi só inverno, nunca foi só bruma e desamparo. Se bem que chova ainda, não te importes. Pôs a tua mão devagar sobre o teu peito e ouve o clamor da tempestade que faz ruir os muros. Explode no teu coração um amor perfeito. Será doce o seu pólen na corola de um beijo. Não tenhas medo. Hão de pedir-te quando chegar a primavera. Muito bom. O concerto assim virtual, a gente fica assim, a gente quer aplaudir com um ênfase. Eu sinto isso também, Nuno. Fica aquele silêncio, sozinho, a gente quer né? aquela... Pessoalmente você pode, né, se expandir, aqui a gente tem que manter uma certa contenção. Fica uma... Bom, a Amanda Vital, que é coeditora da nossa revista, mas ela fez aqui 2 perguntas, eu vou conjugar as 2 e pedir para, na sequência, você falar mais 3 poemas para a gente. Ela diz: o lirismo da Maria é um lirismo muito genuíno, autêntico, de domínio de estilo, foge muito do piegas. Quais são as costuras, as influências dela referentes especificamente a essa linguagem lírica muito cuidada? E aí ela complementa com uma outra pergunta que não tem necessariamente a ver, mas eu vou fazer logo por conta do nosso horário, né? São já 16h09. E também queria saber se ela reparou em mudanças na poesia dela depois de estar na Leia, né? Nessa função editorial. As leituras e influências mudou o estilo de se dizer as coisas, ou seja, teve alguma interface que mexeu, né? Bem, quanto às influências, eu penso que já falei um pouco antes, portanto, se calhar não vale a pena perder muito tempo com isso, a não ser... você já falou a não ser dizer que o lirismo na poesia portuguesa, ele está presente desde Camões, não é? E eu penso que somos todos herdeiros de 2 vozes da poesia portuguesa, o Camões, obviamente, e o Pessoa, não é? E é preciso um grande descaramento para escrever depois destes 2 poetas inultrapassáveis. Mas eu diria que o meu lirismo
é mais próximo da poesia camuniana do que da poesia pessoana. Portanto, diria que esse meu lirismo vem, se calhar, da tradição mais antiga do Camões. Relativamente às mudanças, eu diria que não, que eu sempre escrevi pouco e não, aquilo que eu leio não influencia aquilo que eu escrevo, a não ser numa soma perfeita. Ou seja, eu acho que o nosso estilo é sempre a soma de tudo o que lemos até esse momento. Mas não posso dizer que ele tenha sofrido com o facto de eu ser editora. Eu acho que a produção poética sim sofreu, porque à medida que você ocupa a sua vida lendo, tem cada vez menos disponibilidade para limpar a cabeça dessas coisas e escrever, ter a cabeça mais livre para escrever. Portanto, penso que a influência é mais no tempo e na liberdade mental do que propriamente a linguagem sofrer alterações por causa das leituras. Eu acho que a linguagem é sempre a mesma. O tempo espiritual é que muda, porque quando você vem para casa cheio de livros de outras pessoas na cabeça, não há tempo para o seu livro, não há espaço para o seu livro na sua cabeça. Agora, em relação à linguagem, não penso que uma pessoa que tem um estilo próprio esteja permanentemente a ser influenciada por outros estilos e a mudar. Aquilo, de qualquer maneira, que eu acho que posso dizer que mudou na minha poesia é que a minha poesia foi sempre mais uma poesia do eu, e recentemente, ou nos últimos anos, ou digamos depois da crise económica que houve em Portugal, a minha poesia preocupou-se a partir dali mais com a tristeza e com o problema do outro. Ou seja, se calhar porque eu me estava bem, estava equilibradamente numa relação, tinha casado, não tinha já essa tristeza que tinha ocupado os meus períodos poéticos anteriores. Então aconteceu-me que foi o problema de o outro que me atingiu. Porquê? Porque eu comecei a ver, por exemplo, nos jornais, notícias que me afligiam como se fossem comigo. Por exemplo, as grávidas iam à consulta e os médicos percebiam que elas iam com fome nessa altura da crise económica. Horrível. Se nós pensarmos nisto, é tremendo. Quer dizer, uma mulher que se está a preparar para ser mãe e que tem que alimentar-se a si e ao feto, está a sofrer porque não tem o que comer. E apareciam muitas pessoas destas nas consultas dos hospitais civis, e era terrível. Isso deu notícia no jornal. Outra coisa que deu notícia no jornal foi os pais que não puderam continuar a pagar as refeições dos filhos em alguns colégios, e houve pessoas insensíveis que deixaram de dar de comer a crianças porque o pai ou a mãe não tinham pago a mensalidade. Houve ainda outros problemas, como prostitutas que já tinham conseguido deixar a prostituição e já tinham arranjado um emprego, por exemplo, como vendedoras caixeiras em loja, e que com a crise económica as lojas faliram, tiveram que fechar, e essas pessoas que já tinham uma relação estável, já tinham tido filhos, tiveram que voltar à prostituição. E, portanto, todas essas notícias eu senti como se fossem sofrimentos meus, e, portanto, escrevi uma série de poemas que não foram publicados e que se chamam a social poesia, e que são então poemas muito diferentes destes que eu li, porque são poemas sobre o outro, digamos assim. E eu posso ler 3 poemas desses para perceberem, se quiserem, até que ponto é que, enfim, o sofrimento do outro vira o nosso sofrimento, não é? E, portanto, posso ler, por exemplo, vamos
ler, por exemplo, está aqui agora não sei se encontro todos, mas vou ler um que tem que ver também com uma notícia. Estes eram todos baseados em notícias de jornal e por exemplo, há aqui estava a tentar o das grávidas, por exemplo. Agora estava o das prostitutas, eu gostava, mas não sei se encontro aqui. Mas pronto, vou ler dois. Um deles tem que ver com este das grávidas, que diz: ando com o filho à fome, 2 em 1, a beliscar a morte todos os dias. Feito de mim, o menino já não reclama e adormece por horas no ventre subnutrido. No hospital, querem saber o que comemos e conto-lhes que quase sempre correntes de ar, em dias de sorte, um vento salgado. A médica franze o nariz ao que julga poesia, mas depois estranha ao meu filho tão quieto e pergunta se costumo falar com ele. Digo que sim, que me responde o eco do estômago vazio. E este outro poema, que é também um poema que eu costumo ler, que tem que ver com a maternidade, é um poema que tem que ver com a guerra da Síria, portanto o sofrimento do outro, e a notícia era que cada vez se encontravam mais crianças sozinhas a caminhar para os campos de refugiados, ou seja, que tinham perdido os pais pelo caminho, o que era uma tragédia, não é? Crianças muito sozinhas à procura de um abrigo. E, portanto, eu vou ler este. A notícia é: cada vez há mais crianças a chegar à Europa sozinhas. Mãe, oxalá eu nunca tivesse largado a tua mão. Com o menino ao colo, fez-se a estrada maior do que o meu desespero. Amarrotou-se de velho meu coração tão claro. Eu tinha 14 anos antes do estrondo, 14 anos e meio antes do teu grito, 15 anos compridos quando afastei o véu dos teus cabelos. Se me dizias sempre que não fosse para longe, porque pediam o contrário os teus olhos parados. Ainda por cima, mãe, chegar ao campo foi como bater a uma porta cansada. 1000 tendas que eram velas remendadas, barcos para ficar de novo pelo caminho. Trouxeram-nos mantas cheias de perguntas. Tentaram-me com doces para te pôr no lugar. Mudaram ao meu irmão a fralda com as mãos frias. Mãe, eu disse-lhes que o menino era meu. E agora, quando ele procura os teus seios no meu corpo sem formas, cubro com o teu véu os meus cabelos e canto-lhe baixinho canções de açúcar. Não sei que idade tenho, mãe, mas oxalá eu nunca tivesse largado a tua mão. Muito e vou bem. então ler vou também ler aqui este, que é então: a crise traz antigas prostitutas de volta para a rua. Esta era a notícia. Já se esquecera a que sabia o semen de um estranho. E agora, que voltava sem querer às ruas vermelhas, quase se arrependia de ter apagado tão depressa o nojo e a indecência nos caracóis de um menino que haveria de ser sempre só dela. E como lhe parecia igualmente viscoso e escorregadio, o dinheiro que no fim lhe entregavam dobrado e à pressa, tão diferente do cartão limpinho
com que as senhoras lhe tinham pago vestidos ao balcão, na loja que agora dava pena, assim entaipada. Ai, se o menino soubesse que ainda era nele que pensava, quando agachada ali, diante de um estranho, abria a boca e fechava os olhos. Bom, maravilhoso. Eu queria só, então, fechar com... A gente tem uma pergunta do Elias Fajardo, que pedi para você, para não deixar em branco, né, falar brevemente sobre ela. Uma observação do Luciano, que gostou muito da sua forma de recitar os poemas, de falar os poemas. Ele até pergunta se você fez algum curso de voz para falar os poemas e tal, porque gostou muito da sua forma de interpretar os poemas. E o Elias Fajardo, ele diz: o poeta Manuel de Barros, o poeta brasileiro Manuel de Barros, escreveu que a poesia é uma inutileza. E eu complementaria aqui que É lindo. o que disse que é um inutensílio, ou seja, todo mundo apontando, né? Sim. No sentido de que não tem muita serventia objetiva. O que você acha Claro. disso? Eu acho que ele tem toda a razão. Primeiro porque a poesia não serve para nada, mas se nós não tivermos poesia na nossa vida, se não houver beleza na nossa vida, é uma tristeza completa. Portanto, essas coisas que não servem para nada são aquelas que nos fazem felizes. E, portanto, eu acho que o Manuel de Barros, que tem poemas lindos, lindos de morrer, ele tem toda a razão, porque essa beleza está aí nessa palavra inutileza. É inútil, mas é belo. E eu penso que quando se diz, por exemplo, qual é se o poeta importa em tempos de indigência, como disse o poeta italiano depois do nazismo e tudo o que aconteceu, se a poesia ainda serve para alguma coisa, e claro que serve, a poesia serve para nos mostrar o que é a beleza. E, aliás, eu acho que a partir de uma certa idade, o conceito de beleza e o conceito de bondade são aqueles que fazem mais sentido na vida das pessoas. Eu penso, quando somos novos, damos importância a muita coisa que com a maturidade se vai diluindo, e aquilo que realmente conta no fim da vida é aqueles que são bons e aquilo que é belo. E, portanto, penso que a poesia terá sempre esse papel, que é um papel que, mesmo quando às vezes pode ser tremendo, há poetas com poemas tremendos, mas são tremendamente belos a falar de coisas às vezes horríveis, como eu li um poema que era horrível sobre a prostituição, mas que pode ser belo ao mesmo tempo. E, portanto, eu penso que a poesia tem também esse lado de nos trazer a beleza e de nos... Eu acho que quer a ficção, quer a poesia, falam sempre da verdade. Eu, por exemplo, na minha poesia, construo muitas vezes narrativas que não são reais, que são inventadas, são ficções, mas o sentimento que subjaz a essas ficções é genuíno, como alguém disse aqui, e, portanto, essa ficção serve para falar da verdade. E eu acho que no fundo, a poesia não se pode demitir de ser bela, embora se possa admitir de ser interventiva, ou seja, muitas vezes querem que os autores literários intervenham na vida política. Eu penso que isso não é obrigatório. Acho que como cidadãos, sim, eles têm de intervir, mas como escritores eles têm que fazer o belo, porque nós precisamos do belo, sobretudo nos momentos em que a vida no planeta inteiro está tão horrível. E, portanto, o belo ajuda-nos a sobreviver ao horrível. Por outro lado, queria dizer que, quanto a esse comentário, eu adoro dizer poesia de outras pessoas também sei dizer de outras pessoas, às vezes até digo no duche, no chuveiro, eu gosto de dizer, e que quando eu escrevo, eu leio sempre alto o que estou a escrever e tem que me soar bem,
porque se não soar bem, eu mudo palavras, ela tem que me soar muito bem, e talvez essa seja a minha relação também com as letras, elas têm que ser musicais, e portanto mesmo numa poesia que não rima, que não tem uma métrica correta, eu tento que ela tenha uma música e que essa música se ouça quando eu digo os meus poemas. É curioso porque como o Zé Luís Peixoto também disse uma vez, só há uma coisa pior do que pedirem para não dizermos um poema. É outra pessoa a dizer o nosso poema. E ele diz isto porquê? Porque o nosso poema tem a nossa música e quando é outra pessoa a dizer, põe outra música lá. E nós sentimos sempre que não é com aquela música que nós escrevemos aquele poema. Às vezes há leitores que se aproximam muito, mas também há leitores que se afastam muito da nossa música. Portanto, eu diria que eu gosto muito de dizer poesia, minha e de outros, portanto, sei muitos poemas de cor, do Fernando Pessoa, do Mário Cesarini, ingleses, gosto muito de dizer e talvez venha daí esse meu gosto também, mas não tirei curso nenhum, é de dizer alto os meus e os dos outros desde há muitos anos. Acho que isso se aprende também dizendo, não é? Como escrever se aprende escrevendo, dizer também se aprende dizendo, penso eu. Obrigado. Olha, do Rosário. O tempo é cruel, né? O tempo é para o final. Eu tenho muitos comentários aqui, todo mundo maravilhado aqui com a sua poesia e com a sua... Obrigada a todos. Fala. Eu queria agradecer, né, de minha parte, pela conversa. Pena que a gente não pode ficar mais umas 3 horas aqui conversando. Assunto haveria, né, para isso. Né, seria um aprendizado, além de ouvir seus poemas, né? Então, obrigada. Eu queria agradecer, encerrar aqui minha participação e passar para a Suzana para ela fazer o encerramento aqui desse concerto, que foi uma tarde assim de sábado maravilhosa. Muito obrigado, Marina. Obrigada eu esqueci há pouco de agradecer também a presença de todos nesta sessão. Agradeci só à organização, esqueci-me dos que estão a ouvir e queria no fundo colmatar essa falha agradecendo a todos os que aí estão e a todos os que não se veem, mas estão por trás destes quadradinhos a tratar dos pormenores técnicos, de todas essas coisas. A eles também um grande obrigada. Maria do Rosário, muito obrigada. Só uma observação, né, sobre o seu trabalho, né, que você fala do seu lirismo, se refere a Camões e alguma coisa mais clássica, né? E uma ideia que eu tenho, quer dizer, aquilo que eu sempre vi desde o primeiro momento em que eu tomei contato com a tua poesia, já tem mais de 20 anos isso, né? É que você tem um lirismo diferente, quer dizer, é um tipo de intimismo que se soma a uma potência imagética muito grande e, ao mesmo tempo, é íntimo, não é? E portanto, fica uma coisa muito universal. Não há quem não seja tocado, né, por versos como, por exemplo, os barcos andaram aos gritos, né? São imagens fortes, né, com uma força, né, e que nos mostram, né, assim, a potência dessa imagem ou desse sentimento de dor, né? As canções de açúcar, né? São imagens que me vêm assim, que ficaram da sua leitura, né? Então eu queria te dizer que realmente é um lirismo muito, muito, uma densidade que eu poucas vezes vejo na poesia que se faz hoje, né, dos poetas mais novos ou na poesia mais contemporânea, digamos assim. Então, te agradecer. E eu ia dizer um poema, mas eu prefiro, então, que você diga pelo menos uns 2 poemas, né? Dá tempo, né? Tá bom, tá bom. 2 ou 3. Claro que digo, claro que digo. E aí nós encerramos com a sua voz, né? Eu acho que todo mundo muito tocado por esse poema. E agradecer a vocês também
a presença, também vou ficar com a voz da Maria do Rosário. Lê. São estes os nomes das coisas que deixaste. Eu, livros, o teu perfume espalhado pelo quarto, sonhos pela metade e dor em dobro, beijos por todo o corpo, como cortes profundos que nunca vão sarar, e livros, saudade, a chave de uma casa que nunca foi a nossa, um roupão de flanela azul que tenho vestido enquanto faço esta lista, livros, risos que não consigo arrumar, e raiva, um vaso de orquídeas que amavas tanto sem eu saber porquê e que talvez por isso não voltei a regar, e livros, a cama desfeita por tantos dias, uma carta sobre a tua almofada e tanto desgosto, tanta solidão, e numa gaveta 2 bilhetes para um filme de amor que não viste comigo, e mais livros, e também uma camisa desbotada com que durmo de noite para estar mais perto de ti. E por todo o lado, livros. Tantos livros. Tantas palavras que nunca me disseste antes da carta que escreveste nessa manhã. E eu que ainda acredito que vais voltar, que voltas, mesmo que seja só pelos teus livros. Obrigada, Maria do Rosário Pedreira. Essa foi essa poeta incrível que esteve conosco, está conosco. Então, para terminar, vou ler um poema do meu primeiro livro que se chama Fado. Dizem os ventos que as marés não dormem esta noite. Estou assustada à espera que regresses. As ondas já engoliram a praia mais pequena e entornaram algas nos vasos da varanda. E na cidade, conta-se que as praças acoitaram à tarde dezenas de gaivotas que perseguiram os pombos e os morderam. A lareira crepita lentamente. O pão ainda está morno à tua mesa, mas a água já ferveu 3 vezes para o caldo. E em casa a luz fraqueja. Não tarda que se apague e tu não tardes, que eu fiz um bolo de ervas com canela e há compota de ameixas e suspiros e um cobertor de lã na cama e eu estou assustada. A lua está apenas por metade. A terra treme e eu tremo, com medo que não voltes. Obrigada a todos. Foi um prazer. Eu queria mandar um abraço para o Manuel Valente, que está assistindo, Maria, e nós nos conhecemos um tempo. Ele está aí. Ah, sim, também escritor, né? Manuel, também escritor. Exato. E, enfim, e obrigada, editor gente. Também. Escritor e editor, Manuel. Obrigada a todos, então. A gente fica aqui querendo mais, ó. Se deixar. Há de haver outros concertos. Umas 2h30 a mais aí. Acho que a gente vai, viu? Feliz aqui. Vamos fazer parte 2. Obrigada. Um abraço. Um abraço para todos, um beijo para todo mundo. Obrigado, um abraço. Muitos poetas aqui que eu estou adorando ver de novo, né? Legal. Jéssica, como é que está o coração aí, Jéssica? Está no lugar? Jéssica. O coração está sereno? Para mim, eu não sabia nem o que perguntar. Tem tanta coisa que eu queria perguntar, mas na hora eu pedi para ela ler. Eu falei, acho que é melhor ela compartilhar um dos poemas que
são os meus favoritos, né? Porque ela leu vários maravilhosos, mas eu queria que A ela gente lesse a gente deixa passar um tempo e ela volta. Eu já pego no ar, Isso. assim. Tá linda, que bom. Obrigada, Maria do Rosário. Obrigada a todos. Pela inspiração. Me inspirei muito para escrever meu primeiro livro com a sua poesia. Muito obrigada. Um abraço, então. Vou desligar, então. Um beijo grande para todo mundo. Tá? Até logo, gente. Bons concertos. Beijo. Um abraço, obrigada a todos. Obrigada. Ai, ai.